Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. Você é sempre o nosso convidado muito especial. Se você é novo por aqui, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Hoje quem fala para a gente é o Luiz Eduardo Prado, da FEAC, com o tema Gratidão. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer. Mestre querido, obrigada pela oportunidade do encontro e reencontro à luz da doutrina espírita. Que possamos absorver os seus ensinamentos da melhor maneira possível. Nos permita dar início ao nosso encontro. Que assim seja. Caros amigos da SEAC, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos corações que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para as reflexões de hoje à noite. E também para recebermos as bênçãos da espiritualidade superior, porque, como prometeu o nosso mestre, quando efetivamente estivessem reunidos 2 ou mais em nome dele, ele estaria presente. Então, com certeza, Jesus está presente, está entre nós. Charles Plumb era um piloto de bombardeiro durante a Guerra do Vietnã. Depois de muitas e muitas missões de combate, o seu avião acabou sendo abatido por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, mas salvou a vida. Mas acabou sendo capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. E ao retornar aos Estados Unidos, Charles Plumb passou a ministrar palestras relatando a sua odisseia, relatando o que aprendera na prisão. Certo dia, Charles Plumb estava em um restaurante e foi saudado por um homem. E a saudação começou assim: Olá, você é o Charles Plumb. Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como é que você sabe? Perguntou Plumb. Porque era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb, nesse instante, se afogou de surpresa e com muita, mas muita gratidão respondeu: Claro que funcionou, meu amigo. Caso contrário, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pensando e perguntando-se intimamente: quantas e quantas vezes eu vi esse homem no porta-aviões? Ele nunca lhe disse bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, eu era um piloto arrogante e eles um simples marinheiro. Plumb também pensou nas horas e horas que o marinheiro passava humildemente naquele barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas. E tinha em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Plumb chegou a essa conclusão: eu tinha a minha vida nas mãos de quem eu não conhecia, na mão de quem eu ignorava. Agora, Plumb inicia suas palestras perguntando à plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? De quem a quem você é grato pelo seu dia de hoje? E esse é o nosso tema. Esse é o tema proposto para a noite de hoje. Porque nós vamos falar sobre gratidão. Esse verbete gratidão, queridos amigos, vem do latim gratia, que literalmente significa graça ou gratus, e se traduz como uma coisa agradável. Por extensão, significa reconhecimento, mas o reconhecimento que se torna agradável por tudo quanto a gente recebe ou por tudo quanto nos é concedido. Isso está na página 26 do livro Psicologia da Gratidão. A venerável Joana de Ângeles nos fala que gratidão é um sentimento muito positivo e muito harmonizador, pelo qual reconhecemos o bem que outra pessoa nos proporcionou ou nos proporciona. Mas se a gente trouxer isso por aqui agora, para os dias de hoje, nós vamos ver que a gente está vivendo num mundo em que a nossa vida, ou a vida humana, acabou sendo transformada num grande comércio, onde tudo se compra,
tudo se vende, tudo se paga. E o pior é que diante dessa realidade, alguns de nós, ou muitos de nós, acabamos perdendo o valor da gratidão, porque começamos a valorizar o que não temos, o que queremos comprar, o que nos sacrificamos para comprar. Não só coisas materiais, mas também a amizade, o carinho, o respeito, o poder, etc, etc. Então, em consequência, a gente acaba vivendo em inquietação, acaba tendo uma vida perturbando e desequilibrando as demais pessoas que estão em torno de nós. E assim a gente cultiva enfermidades parasitas da agressividade, da violência ou da autocompaixão. Coitado de mim, o mundo está todo errado, eu estou certinho, né? E assim a gente acaba se entregando aos conflitos, acaba realizando mecanismos de transferências de nossas responsabilidades. Porque a gente tenta, a gente busca na realidade ser temido muito antes do que ser amado. Porque nós temos dificuldades de amar. E essa dificuldade de amar acaba propiciando uma insegurança, acaba propiciando um mal-estar disfarçado com os vícios sociais, como o álcool e as drogas da moda. O Divaldo Franco fala no livro Ilumina-te que nós estamos lutando quase que em desvario para a aquisição de recursos legais ou não, para a gente conseguir participar do banquete do desperdício e da luxúria. O encantamento pela posse, o encantamento para estar atualizado, resulta dos medos internos, resulta dos nossos tormentos pessoais e de uma imaginação que está exacerbada pela propaganda muito bem dirigida. Isso mesmo, por uma propaganda muito bem dirigida, e essa propaganda, segundo Divaldo Franco, ela embeleza o pântano das paixões morais. Ela encobre a claridade da razão com as sombras dos gozos, que são fugidios, passam rápidos. E quando a gente não consegue ser grato, a gente não consegue sentir felicidade. Porque nós ficamos focados naquilo que não tivemos. Ficamos focados naquilo que nós não tivemos na infância, na nossa juventude, na nossa meia-idade. Nós ficamos focados, eu não tive isso, eu não pude aquilo. A gente para de viver o presente aqui agora, para ficar vivendo de mágoa. Ficar vivendo de mágoas, ficar vivendo de passado, das oportunidades que eu perdi. Mas Chico Xavier falou para a gente que eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso começar aqui e agora, nesse instante, a traçar um novo rumo para a minha vida, um novo destino. Quando não somos gratos, não conseguimos ter felicidade, porque a gente foca no que a gente não tem, esquecendo de valorizar os pequenos detalhes da nossa vida. Valorizar o nosso almoço, o nosso jantar, nossa família, nosso emprego, a nossa saúde, as nossas provas. E assim, quando a gente não consegue ter gratidão, não somos capazes de sentir felicidade porque achamos que nunca temos o suficiente. Eu sempre quero mais. Se eu consigo um excelente apartamento aqui na cidade onde eu moro, eu quero mais uma casa de praia, eu quero trocar de carro todo ano, esse celular já tem um ano, já está vencido, eu quero outro, e basicamente faz a mesma coisa. Eu acabo não curtindo, não vivenciando o que eu tenho no aqui e agora, e isso me torna incapaz de ser feliz. E essas alegrias de pensar no que eu vou ter, ficar desejando o futuro de uma maneira patológica, doentia, essas alegrias momentâneas, essas vaidades atendidas, vão dar lugar rapidamente que a gente tenha a busca
por mais e mais prazer. E quando essas coisas são alcançadas, meus irmãos, após as alegrias iniciais, facultam frustrações e ampliam o quadro de novas ambições. É o que se tem no Pai Nosso, de não nos deixeis cair em tentações. Saibamos viver o aqui e agora. A gente perde a capacidade de água do mar. E quanto mais ambições não virtuosas, quanto mais ambições inadequadas em nossas vidas, mais sentimos sede. Mais vamos buscar por mais e mais prazeres. E isso acaba sendo equivalente à água do mar, que ao ser bebida não aplaca a sede. E acaba dando lugar a mais e mais necessidades, em razão de ser salobre, em razão de não resolver a nossa sede. Em razão de não resolver a nossa sede. E isso acaba trazendo consequências graves para a nossa vida. Isso gera insatisfação, porque eu desejo ter sempre mais e eu acabo não tendo limites. Passo por cima dos outros, me esforço, perco saúde, porque eu quero mais. Perco os meus limites. E isso traz um vazio existencial, e esse vazio existencial vai também gerar uma incapacidade de relacionamentos com os meus irmãos, com os meus amigos, com meus afetos, com a minha família. E isso graças a uma repressão de sentimentos de amor, a um sentimento de fraternidade, devido à inconsistência de uma vida interna e eterna. Essa repressão de sentimentos de amor, de fraternidade e a inconsistência de uma vida interna, que eu tenho que saber que é eterna. Até quando eu vou querer viver assim? É um momento de escolha. E essa incapacidade de me relacionar, esse vazio existencial, gera também o medo que eu perca tudo que eu conquistei, de maneira lícita ou ilícita. Me leva à desconfiança e ao isolamento social e familiar. Porque a gente acaba possuída por aquilo que deseja possuir. A gente acaba possuído por aquilo que a gente deseja possuir. Mas, quando a gente consegue se despertar, mas despertar interiormente para o sentimento da gratidão. Basta esse despertar. A gente começa a sentir gratidão por tudo. Pelo ar que nós estamos respirando, por estarmos andando, porque nós estamos vendo, porque nós estamos ouvindo, porque nós estamos falando. Qual de nós aqui nessa Assembleia Virtual não temos essas condições? Ouvir, falar. E isso, com a gratidão, nos proporciona uma evolução espiritual. Assim, gente, a gente começa a dar mais valor à vida. E essa oportunidade, essa dádiva de ter nascido aqui nesse orbe, nesse planeta Terra, a oportunidade para aprender, a oportunidade para evoluir espiritualmente. Nosso mestre Allan Kardec, o codificador, na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos irmãos superiores qual é o objetivo da encarnação. E eles são simples e diretos. Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Não é para ficar estagnado, parado, esperando as coisas acontecerem. E ao entender isso, ao compreender isso, a gente se liberta do sentimento de revolta, a gente se liberta do movimento, do sentimento da não aceitação. A gente adquire esse sentimento de gratidão. E a gratidão nos liberta da preocupação. A gratidão traz calma para a nossa vida. Porque ao agradecer, nosso coração descansa.
nossa mente se aquieta, a gente consegue relaxar mais, a gente dorme melhor e a gente fica livre de tantas tensões que a vida moderna nos proporciona. Olha as coisas, a coincidência não existe. Porque ontem eu estava pensando que tema gravar, como fazer esse estudo, e eu recebo de um amigo lá de Belo Horizonte, o seu Ari, uma mensagem via WhatsApp que fala assim, que um famoso escritor estava sentado calmamente em sua sala de estudos e pegou uma caneta, uma folha de papel e começou a escrever. E esse escritor falava da seguinte maneira, meus irmãos. Ele citava que no ano passado ele precisou fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Que no ano passado ele teve que ficar de cama por um bom tempo. Que nesse mesmo ano ele chegou à idade de 60 anos e foi obrigado a renunciar ao seu trabalho favorito. Ele havia permanecido 30 anos naquele editorial. Nesse mesmo ano, ele experimentou a dor pela morte de meu pai. Experimentei a dor pela morte de meu pai. Meu filho teve um acidente e o automóvel ficou totalmente destruído, além de meu filho ficar hospitalizado por vários dias. Destruição desse carro foi uma outra perda. E afinal ele escreveu assim, realmente foi um ano muito mau. Foi nesse instante que a esposa desse escritor chegou, entrou na sala e encontrou ele triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, ela esticou a cabeça e começou a ler o que estava escrito naquele papel. Saiu silenciosamente da sala e daí um pouquinho de tempo ela voltou com outro papel que colocou ao lado do papel do seu marido. E quando o escritor viu esse papel, ele encontrou escrito o seguinte. A esposa escreveu assim, no ano passado, eu finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos e anos com dor. Ano passado, eu completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora, eu posso utilizar o meu tempo para escrever com maior paz e com mais tranquilidade. Nesse mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, foi conhecer o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. O meu carro foi destruído, mas o meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu assim, esse ano foi uma grande bênção. Notem que são os mesmos acontecimentos. Ela citou os mesmos acontecimentos do marido, mas com pontos de vista diferentes. Porque se a gente refletir bem, nós temos inúmeras razões para sermos gratos a Deus, para termos gratidão por esse momento que estamos passando, com todas essas dificuldades. Porque não é a felicidade que nos torna gratos, mas sim a gratidão que nos faz felizes. Porque sempre existe alguma coisa para agradecer. A gente é que escolhe como escrever a nossa história. E ela termina assim, obrigado Deus por mais um ano. Obrigado Deus por mais um dia. Viu a diferença de postura da ingratidão, da revolta do marido e a postura da esposa com os mesmos acontecimentos, com as mesmas pessoas. Olha a diferença de posição. A diferença da ingratidão, da revolta, para a diferença da gratidão. E ela escreve, não é a felicidade que nos torna gratos, é exatamente o contrário. É a gratidão que nos faz felizes, porque nós temos sempre alguma coisa a agradecer. Mas acontece, gente,
que mesmo a gente tentando, com erros, com acertos, esse exercício da gratidão, chega um momento em que a gente se enriquece de júbilo por ser gentil, por sermos agradecidos. Mas não apenas por palavras. Isso, não apenas por palavras. A fé sem obras é morta. Mas, principalmente, o nosso exercício de gratidão deve ser por um exercício por ou com atitudes. Joana de Ângeles nos fala isso na página 95 do livro da Psicologia da Gratidão. Assim, a gente pode analisar as palavras amorosidade, as palavras e os sentimentos de ternura, amor e caridade. Porque atitudes como ternura, que infelizmente vem perdendo espaço no nosso comportamento. A ternura deveria ser uma conduta natural, irradiando gentileza, irradiando prazer na convivência com tudo que nos cerca. A natureza, as pessoas, os animais. A ternura propõe preocupação, mas uma preocupação de maneira positiva que seja portadora de bem-estar. Quando a gente pensa no outro, analisando e buscando a melhor maneira de fazê-lo feliz. E quando a gente pensa na melhor maneira de fazer o outro feliz, nós estamos exercitando amor e gratidão na sua plenitude. Porque amar é servir. Jesus nos serviu e ninguém nos ama mais do que Ele. Nos serviu com ensinamentos, com parábolas, com exemplos e convivências. Amar e gratidão a gente tem exemplificado no amor de mãe, que serve o filho o tempo todo. Quando a gente está falando em servir, é servir sem subserviência, é servir gratuitamente, é servir amando, convivendo. Porque a ternura também é o resultado da nossa cultura, é o resultado da vivência de ações superiores desse amor. E assim acaba se estabelecendo um paradigma de conduta enobrecedora, de uma conduta que nos enobrece. E ela acaba, então, se externando em curiosos fenômenos de simpatia e de generosidade. Então, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Psicologia da Gratidão, lá na página 209, ela vai direto ao ponto nesse sentido. Surge a necessidade de gratidão não apenas em relação ao que eu estou recebendo. Surge a necessidade da gratidão, sobretudo pelo que é possível oferecer-se. Sobre o que é possível oferecer. Participando do espetáculo da vida, esse espetáculo da vida em sociedade, na condição de um membro atuante. E ela termina essa frase de maneira dura. Condição de membro atuante, e não de um parasita social. Quando a gente não tem gratidão, achando que tudo que vem às nossas mãos a gente tem que ser servido, e a ingratidão acaba gerando um sentimento de orgulho, a gente pode se tornar um parasita social. E ela continua a nos falar que é muito curioso, meus irmãos, é muito curioso verificar que a multidão de aprendizes está sempre interessada em receber graças, em receber favores, em receber amor. Entretanto, segundo a venerável Joana de Ângeles, é muito raro a gente conseguir encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Somos poucos, com disposição de ministrar as graças de Deus, os conhecimentos do Evangelho, ministrar a ternura, a compaixão, o amor, a afeição.
Porque, na realidade, é muito. Ou melhor, é sempre melhor a gente ter o que doar do que receber. Porque aquela pessoa que doa é possuidora de alguma coisa. Do carinho, do amor, da afetividade, da paciência. E também de coisas materiais. Então aquele que doa é possuidor, ocorrendo com o que recebe a situação, com aquela pessoa que recebe, uma situação de devedor. Se eu tenho também, analisando de um outro, agora invertendo a posição, se eu tenho tantas dádivas de amor, de carinho, de ternura, de afetividade, eu sou devedor. Eu tenho que agradecer e distribuir essa gratidão com atitudes. E uma das maiores dívidas que existem também é a da gratidão. Porque um socorro em um momento especial define todo o rumo de uma pessoa que passa a dignificar-se. Isso já aconteceu conosco em algum momento de nossa vida. O socorro da doutrina espírita, dos irmãos que nos ouviram, daquele amigo que nos ouviu quando estávamos com problema, da primeira professora que nos ensinou a ler e escrever, do primeiro emprego, das primeiras oportunidades. Esse socorro ocorre em um momento especial, vai definir, se formos gratos, o rumo de uma existência. E essa existência passa a dignificar-se, passa a crescer, passa a produzir, após aquele instante significativo, aos poucos. É um processo. Por isso que Allan Kardec fala para a gente que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. É um processo. É um processo onde a gente deve ter gratidão, porque é através desse processo que chegaremos a um dia a ser espíritos relativamente puros. Outra coisa interessante é que a gratidão tem 3 níveis especialíssimos. Isso mesmo, 3 níveis especialíssimos. O primeiro nível da gratidão é a gratidão das coisas do dia a dia. Gente, quanto está custando ou quanto custa o ar puro na natureza? Quanto custa olharmos a beleza de uma paisagem? Quanto custa um clima saudável? Já pensaram que quando o alimento vem à mesa, quantas e quantas pessoas participaram no anonimato, a gente nem imagina quem, de toda essa cadeia mantenedora da vida? Vou dar um exemplo aqui. O feijão que nós almoçamos hoje, ou vamos jantar hoje, como fez para chegar até o prato? Alguém plantou. Alguém levantou de madrugada, foi para a roça, foi para a horta, plantou grão por grão, teve que fazer furos, buracos na terra, teve que adubar, regar, paciência para esperar crescer, tirar os feijões, os grãos das favas, limpar, ensacar. Alguém veio com a carroça ou com o caminhão, levou esse feijão para um beneficiamento. Lá nessa fábrica de beneficiamento, várias e várias pessoas terminaram de limpar, fizeram saquinhos de 1 quilo. Outras pessoas pegaram caminhões, distribuíram em vários supermercados, que dentro desse supermercado ainda tem uma gama imensa de pessoas trabalhando, mantendo esse mercado limpo, higienizado, com higiene. Agarrou aqui. Nós chegamos na prateleira, está tudo lá organizadinho com preço. Levamos para casa. Para levar esse feijão para casa, nós tivemos que trabalhar. Temos que ter um emprego, temos que ter um meio de ganho. São as oportunidades que nós falamos atrás. Chegando em casa, vamos fazer o feijão. Quem colocou a água dentro da casa da gente? Quem fabricou a caixa d'água para conter essa água? E os canos que passam por dentro das paredes? Quem inventou a torneira? A panela, o fogão. Quem é que ficou trabalhando arduamente de sol a sol para extrair o sal da água marinha?
Quem é que inventou a colher? Quem é que colocou o gás com o botijão lá dentro de casa? Quem é que fez esse feijão? O faco, a faca, a colher, o garfo, o prato. É uma história longa de falar isso. Mas é o primeiro nível da gratidão. Ser grato por essa multidão que proporciona o alimento que vem à nossa mesa. Qualquer que seja. Ser grato nesse primeiro nível, porque tudo, enfim, tudo o que acontece em nossa vida, nós estamos vinculados e dependentes de um outro indivíduo. Não conseguimos viver totalmente isolados, é impossível. A gente tem dependência de outro indivíduo, ou dependemos de circunstâncias que proporcionaram esse momento de eu estar aqui sentado agora conversando com vocês. Porque alguém inventou um computador capaz de filmar. Porque Allan Kardec, porque Joana de Ângeles, Divaldo, Chico, André Luiz, etc., 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 proporcionaram esse conhecimento que nós apenas copiamos para falar. A gente tem que ser grato a esse pessoal todo. Ser grato ao pessoal da nossa casa espírita, que a mantém limpa, arrumada, mantém um ambiente saudável para nos receber, presencialmente ou virtualmente. O segundo nível de gratidão, a gente deve ser grato pelo mal que não nos chega. Já paramos para pensar nisso? Quando a venerável Joana de Ângeles cita isso, eu fico pensando, eu tenho que ser grato pelo desastre que não aconteceu comigo? Pelas doenças que eu não tenho? Pela miséria? Pelas guerras? Pela fome? Pela desumanidade? Pelas catástrofes que não estão acontecendo em minha vida? Ser grato. Mas gratidão não significa ser um parasita. Não significa ter parasita. Significa, gente, que a gente tem que trabalhar, ser um servidor ativo na vida, para melhorar o sistema, para melhorar o sofrimento dessas pessoas que sofreram. Melhorar emprestando as duas orelhas, emprestando, dedicando, jogando, entre aspas, os nossos fluidos mais caridosos, mais amorosos e mais saudáveis em direção a esse pessoal, a essas pessoas que sofreram desastres, doenças, misérias, estão nas guerras. Não é ficarmos indiferentes, é fazermos alguma coisa efetivamente. Porque, segundo Santo Agostinho, e isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Santo Agostinho fala para a gente que as provas rudes são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito. Isso quando essas provas são aceitas com o pensamento em Deus. Esse é o terceiro nível da gratidão. É sermos gratos pelos desafios que encontramos aqui na Terra. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir. E para isso vocês vão ter que passar por provas, por expiações, teremos missões, teremos desafios. Teremos desafios físicos, desafios mentais, desafios íntimos. É por isso que Allan Kardec, o Santo Agostinho fala isso para a gente. O corpo, mesmo ultrajado por deficiências, mesmo ultrajado por disfunções, esse corpo representa uma oportunidade maravilhosa para o reestabelecimento de peças estragadas pela nossa invigilância. Daquele que utilizou esse corpo anteriormente, em existências passadas, o utilizou mal. E agora é a nossa oportunidade de utilizarmos esse corpo como um verdadeiro recurso de recuperação. É a lei de causa e efeito. Temos que ter gratidão porque estamos passando por isso. E possivelmente, se soubermos levarmos sem mágoas, sem raivas, é sinal que a nossa aprovação nesse sentido está chegando ao fim. Porque
quando alguma pessoa, quando alguém consegue a experiência da gratulação. Essa palavra que a venerável Joana de Ângeles fala para a gente. Mesmo com referência aos insucessos que podem ser considerados como experiências que nos ensinam a agir com responsabilidade, que nos ensinam a agir com retidão, a gente alcança o patamar em que essa deve ser vivida, que essa vida deve ser vivida com gratidão e com crescimento. E numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia, tratar-se de um sofrimento em lamentável transtorno masoquista. Algumas pessoas falam isso de nós espíritas. A gente tem que considerar que não é assim. Ao contrário, no entanto, essa conduta mostra para a gente, essa conduta traduz uma coisa chamada maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento. Trata-se de uma aceitação consciente e natural de um fenômeno que faz parte do nosso corpo evolutivo. Todos nós já passamos ou passaremos por expiações. Passamos e continuaremos a passar por provas. Isso é a escola da vida. A maneira que a aceitamos é que nos torna felizes ou infelizes. A gratidão por o que estamos passando significa nível de maturidade, um nível de entendimento, um nível de aceitação que é consciente. Porque nós estamos vivendo um movimento natural, o fenômeno dor, que faz parte do nosso curso evolutivo. Essa dor em nossa vida vai diminuindo a partir do momento que consigamos exercer a psicologia da gratidão, exercer a caridade, a amorosidade, o afeto e o carinho na nossa intimidade e para os nossos irmãos. Porque ser gratos, queridos amigos, nos torna pessoas mais felizes. Ser grato nos faz feliz. Quando a gente casa com alguém que a gente ama, nós somos felizes. Mas não basta ficar agradecendo, obrigado, meu Deus, por essa mulher maravilhosa que o Senhor me proporcionou. Não basta ficar agradecendo a Deus ou a pessoa que aceitou o desafio de casar comigo, que não deve ser fácil. A gratidão significa viver em comunhão. Gratidão significa respeito, atenção, mas uma atenção plena, que é a demonstração de gratidão. É isso. Quando arrumamos o emprego dos sonhos, nossa gratidão deve ou deveria ser expressa em atitudes corretas, ser expressas no dever cumprido com seriedade. Não adianta eu ficar agradecendo o patrão, e não prestar um serviço eficaz, prestar um serviço ruim. Ter gratidão diante da doença. E é a doença que surge a cura real, a cura da alma. A gratidão durante da doença. Não bastará a ficar agradecendo ao médico. Não basta. A gratidão engloba a mudança de hábitos e o uso ético do corpo saudável. A gratidão que eu vou ter ao médico que me ajudou a curar, que me tratou, é seguir as suas prescrições. Significa aquilo que Jesus falava nos seus milagres. Vai, não pecas mais. Vai, não tornes a pecar. Tua fé te salvou. Significa que a partir desse momento, onde eu saí desse sofrimento, dessa prova, dessa expiação, que eu consiga realmente mudar o rumo da minha vida. Demonstrar a gratidão a Deus, ao médico, à vida, à minha família, meus amigos, mudando-me, me tornando uma pessoa melhor. Não continuar a cometer erros anteriores. Isso é gratidão. Por exemplo, para nós pais, para nós avós e avós, que educamos nosso filho, nosso neto. Que a gente presencia o êxito dessa criança
que elas não têm ideia de quanto são amadas. A gente presencia o êxito, o sucesso como pessoa, como trabalhador, como pai de família. Quando a gente consegue perceber que o filho é grato por tudo que recebeu, porque está fazendo bom uso. A gratidão de um filho, a gente percebe, é quando ele está fazendo bom uso do que aprendeu conosco, bom uso da nossa convivência. Isso é gratidão. Eu não quero que meu filho fique falando para mim, meus filhos, pai, obrigado que o senhor me ajudou, pai, obrigado que o senhor fez isso. Não. Eu acho que eu, como qualquer pai, qualquer mãe, a gratidão do filho a gente quer ver expressas em atitudes de uma pessoa saudável, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Ser grato é viver em plena consciência, em ampla consciência. É realizar coisas boas, é alimentar a compaixão, é alimentar a benevolência, a indulgência, o perdão, é sorrir, conhecer, amar. É alimentar a caridade plena, não só na caridade material, na caridade da maneira que Jesus entende de benevolência, indulgência e perdão. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, item 7, tem uma frase que me chamou muita atenção. Deixa eu ver se eu me lembro dela agora. Que a caridade mais meritória e mais importante aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou em nosso caminho para testar a nossa paciência. Não são exatamente essas palavras, mas é esse o sentido. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas que me tornam mais felizes? Que deveriam me tornar mais pacientes, mais amoroso, ter mais amorosidade. Amorosidade não significa amor, significa a nossa capacidade de demonstrar o amor que eu sinto. É isso. Amar, servir, conviver. Isso é a gratidão. Porque, afinal de contas, queridos irmãos, gratidão é um gesto nobre que não custa nada. É a gente ser grato por um sorriso que vem num momento de tristeza. É a gente conseguir ser grato por ter encontrado no abraço de alguém. E como esse abraço está fazendo falta para a gente, né? No abraço de alguém, um refúgio para acabar com uma frustração sentida. Ser grato aos nossos pais, encarnados ou desencarnados, por todo o acompanhamento, por toda a dedicação e por cada puxão de orelha que nos abriu os olhos para a realidade da vida. Ser grato não só pelo muito, mas também pelo pouco. Porque, afinal de contas, gratidão é um gesto de nobreza. E a nobreza não se importa com cada conquista obtida. Ou melhor, a nobreza se importa com cada conquista obtida, por menor que seja. Pois o que vale mais é agradecer, é valorizar essa conquista, é a nossa conquista do dia a dia. Gente, nesses 9 meses agora que nós estamos passando, se a gente analisar quantas e quantas conquistas nós conseguimos. A conquista da paciência, a conquista de valorizarmos ainda mais a nossa convivência em família. Então, agradeça aos amigos que estão celebrando conosco a vida. Agradece cada elogio. Agradece cada desilusão. Porque são dessas desilusões que tiramos força para recomeçar a nossa vida, para sair de onde estamos parados. Agradeça por cada dia vivido. Não importa se o nosso dia foi bom ou foi ruim. Está lembrado do ano ruim do escritor? Reclamando tudo e da maneira que a esposa viu como gratidão? Não importa se o nosso dia foi bom ou ruim, mas agradeça. Porque certamente nós deveremos ter tirado pelo menos alguma lição desse dia. Agradeça cada lágrima.
Agradeça cada abraço, cada tombo, cada riso. Agradeça cada crítica. Porque existem críticas que são muito mais construtivas que certos elogios, gente. Perceba. Existem críticas que são muito mais construtivas que certos elogios. A gente deve perceber isso. Vamos agradecer pelo fato de estarmos vivos. Se a gente só ficar lamentando, a gente vai deixar de perceber o quanto de ensinamentos que essa vida está nos proporcionando, mesmo nos momentos mais indesejáveis. Mas se a gente consegue agradecer, a gente vai ver o quanto que a gratidão nos fortaleceu, o quanto que a gratidão nos fez crescer. Nós também vamos perceber que cada momento que vivenciamos foi ou é indispensável para o nosso amadurecimento. E assim, queridos amigos, queridos irmãos, eu queria agradecer a boa vontade, ser grato a Jesus para nos proporcionar esses 45, 50 minutos de reflexão. Agradecer por estarmos vivos. Agradecer a Jesus, a Allan Kardec, a Chico Xavier, a Joana de Ângeles, ao nosso Espírito Protetor. Agradecer a cada trabalhador das casas espíritas, a cada frequentador das casas espíritas. Agradecer pela companhia, pela amorosidade, pela nossa experiência de crescimento juntos. Esse crescimento que um dia, não sabemos quando, vai nos tornar espíritos relativamente puros. Isso vai proporcionar autoconhecimento eterno, imutável e constante, porque a única coisa que nos para na vida é o aprendizado de nós mesmos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espíritos amigos que abraçam e que protegem cada um de nós. E te rogamos, por final, querido amigo e mestre, que o Senhor nos despeça em vossa paz e esteja conosco em cada instante de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, caríssimos. Nossa gratidão ao nosso amigo Luiz Eduardo, que sempre aceita os nossos convites com tanto carinho. Nossa gratidão a você pela presença, pela companhia, e se você gostou, compartilhe esse vídeo, convida outras pessoas a estarem conhecendo a doutrina espírita com a gente. Um abraço muito carinhoso, nós vamos agradecer esse momento. Deus Pai, Jesus, nosso querido amigo, que possamos entender que a gratidão é a mais bela de todas as virtudes. Sendo assim, nós estamos felizes pelo encontro, pela oportunidade e rogamos a sua permissão para encerrar o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.